que não existe, eu não tô para brincadeira como deputado. Tá, tem uma outra pergunta aqui do Fernando Beani. Ele perguntou assim, ó, você vai abrir o contrato da Transerp? Transparência acima de tudo. O pessoal menciona bastante esse Todos os contratos. Qual contrato com a Transerp? Todos os contratos. Na verdade, o governo de Ricardo Silva vai ser um governo de transparência total em contratos, em contratações, porque se eu quero fazer algo correto, eu tenho que ter transparência. Então, não só Transerp, saúde, educação, infraestrutura, acho que tem que ter transparência total. E na Transerp, se tiver algum contrato que não seja explícito, publicado, transparente, por óbvio que eu vou abrir. Acho que o questionamento maior que teve sobre esse contrato é porque teve várias polêmicas, né? Do consórcio da relação. Ok, com o transporte público. Eu acho um absurdo o que acontece em Ribeirão. Um absurdo ficar repassando dinheiro público para uma empresa privada sem a gente ter noção do que está acontecendo ali dentro. Na verdade, o transporte público em Ribeirão Preto vem caindo quantidade de passageiros. Essa é uma verdade. Sim. Mas por que está acontecendo isso? Porque a qualidade não é boa. E eu digo, não é só do ônibus, não. Não adianta botar ônibus de ouro com Wi-Fi, que muitos não têm ainda, mas não adianta só isso. Se você não tiver um ônibus que te leve para onde você precisa chegar, você não vai usar ônibus. A pessoa compra uma moto. Se o ônibus hoje em Ribeirão Preto, como é que ele funciona? Ele pega a pessoa num bairro, imagina em Campos Elíseos. A pessoa trabalha em Campos Elíseos, mora em Campos Elíseos e trabalha na zona sul da cidade. Isso acontece muito. Ela não consegue um ônibus que leve ela até a Zona Sul. Ela vai para o centro de Ribeirão, ela faz baldeação, ela pega outro ônibus para chegar no seu local de destino. Esse trâmite, se você for otimista, é 1h30. Num trajeto que seria de 20 minutos. O que a pessoa prefere? Perder 3 horas do seu dia. 1h30 para ir, 1h30 para voltar, ou fazer o trajeto em 20 minutos. A pessoa vai comprar uma moto, cara. A pessoa vai comprar um carro. Ou vai rachar um Uber. Ou vai rachar um Uber. Muita gente faz isso. Vai rachar um Uber. A verdade é essa. Se você não colocar inteligência nas empresas de ônibus, e eu falei com muita gente sobre isso, engenheiro de tráfego, com muita gente. Se a gente não botar inteligência nisso, cada vez mais as empresas vão alegar prejuízo e porque está caindo quantidade, gente. Você olha o ônibus em Ribeirão Preto à tarde, tá vazio. Tá vazio. Ele passa vazio. Ônibus vazio é dando prejuízo. Isso é uma verdade. Nós vamos mostrar esses números e aí talvez nós tenhamos que mudar a lógica do sistema, gerar novas demandas. E também, uma coisa com transparência, se tiver que ter algum patrocínio, algum subsídio na tarifa, não é anual. Ou não é esses subsídios que se passa 70 milhões, 100 milhões, sem a gente saber a origem do dinheiro. É já subsidiando tarifa. Porque a pessoa com deficiência, a pessoa idosa que anda de ônibus, ela está de graça para ela, mas a prefeitura paga. Alguém está pagando. Não, paga. Está em contrato isso. A prefeitura paga. O subsídio que tem que ter para você poder organizar, tem que estar em contrato isso. Não é a torta e a direita, passa pela Câmara um projeto, não. Sim. Tem que estar na Câmara, planilha de custos, na Câmara não, na prefeitura, planilha de custos, custo de operação, tudo aberto, tudo transparente e eventual subsídio tem que ser feito de acordo com princípios básicos de transparência, sem essa insegurança jurídica de a cada ano ter que fazer aportes milionários, que aí gera dúvida. Sabe o que mais gera dúvida? O que as pessoas estão com a pulga atrás da orelha? As obras em Ribeirão. Fala aí, uma obra que era para custar 12 milhões, no final custou 19 milhões. Aditamentos. A obras em atraso da Dom Pedro com a Saudade era para custar 39 milhões. Foi para 49 milhões. 10 milhões a mais. Quem ganhou com isso? Uma pergunta que se faz. Sim. E não estou acusando ninguém, tá? Agora, obras paradas com contratos de aditamento, sempre surge a dúvida para onde foi esse dinheiro que não é pouco. Eu estou me referindo só na Dom Pedro e na Saudade a 10 milhões a mais do que era o custo. Ou seja, é algo que as pessoas querem transparência e vamos ter com certeza. No mínimo foi mal planejado, né? No mínimo foi mal planejado. E não quero aqui colocar suspeita em ninguém, não é meu feitio, eu estou aqui para fazer uma eleição limpa, mas nós precisamos perguntar, assim como ele perguntou sobre transporte público, sobre as situações da vida aí. Uma outra coisa